Vamos, então, dar início aos debates. Nós temos aqui algumas perguntas já. O nosso tempo está curto, então nós tentaremos aqui acelerar um pouquinho. Professora Bruna Barbieri, consegue me ouvir bem? Tenho aqui alguns questionamentos para você. O primeiro questionamento, professora Bruna, é o seguinte: na sua percepção, alterar o termo genitor por familiar minimizaria a carga de gênero pai e mãe, homem e mulher, e geraria uma maior aceitação da lei? Qual a sua opinião, professora? Eu concordo que se a gente conseguir realmente retirar essa grande dúvida se o parental é só pai e mãe, ou se o parental é parentes, que a gente tem essa dúvida realmente de interpretação, a partir dessa importação do conceito lá do inglês, eu acredito que a gente vai conseguir reduzir e muito essa dualidade, né? Homens contra mulheres, mulheres contra homens. E a partir do momento que a gente realmente colocar essa alienação enquanto familiar, a gente pode, inclusive, até ampliar essa possibilidade de que os sujeitos sejam identificados para além das questões de gênero. Pode ser um avô contra um pai, né? Os dois do sexo masculino. Pode ser uma mãe contra uma madrasta, as duas do sexo feminino. Então, realmente, eu acredito que essa modificação a gente só tem a ganhar. Obrigada, professora Bruna. Sabe que eu recebi em meu escritório esses tempos, eu até comento isso em algumas falas, um tio que chegou dizendo, olha, doutora, o meu cunhado não gosta de mim e ele fala mal de mim para os meus sobrinhos. Eu tenho um relacionamento excelente com os meus sobrinhos, mas eu sinto que o meu relacionamento está ficando comprometido em razão dessas investidas do meu cunhado. Então, percebam como é muito além dessa questão de pai e mãe. Professora Bruna, temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: direcionar a lei para os familiares e não apenas para os cuidadores primários, que seriam pai e mãe, poderia resultar em mais demandas no judiciário, professora, e, consequentemente, na banalização do uso da lei? Qual a sua opinião? Eu acho que é muito pertinente isso que a gente discute com esse termo da medicalização das relações familiares, né? Tudo agora é doença, tudo agora é problema, mas como meu grande amigo Fernando Sauser já me ensinou, né? Conflitos são inevitáveis, o que a gente precisa evitar é o confronto. E judicializar questões familiares não é banalizar quando efetivamente nós precisamos de intervenção do Estado juiz para resolver essas situações de vida. Eu estou vendo aqui no chat o pessoal falando um pouquinho, mas eu já aumentei aqui o máximo possível. Assim melhora, pessoal? Tá melhor para vocês? Certo, então, só voltando um pouquinho. É bem importante que a gente posicione, né, essa questão sobre a judicialização dos conflitos sobre dois aspectos. Primeiro, que a gente vigora no nosso ordenamento que qualquer ameaça, né, qualquer simples ameaça ou efetiva lesão a direitos, a pessoa já tem o livre acesso ao judiciário, a pessoa precisa fazer uso do poder judiciário. Então, no primeiro plano, a gente não tem realmente como reduzir as possibilidades de que o judiciário seja buscado, caso se entenda que existe uma lesão, que exista realmente, né, uma ameaça a algum direito subjetivo. No segundo plano, né, a gente tem a necessidade que a gente invista mais em políticas públicas para conscientizar a população sobre o que significa um exercício sadio de parentalidade, o que significa cuidados com a criança e adolescente, quais os efeitos que essas campanhas de difamação podem fazer. Então, a gente tem dois planos que a gente precisa trazer aqui para esse debate. Mas o que a gente não pode permitir é que sobre esse nome, que desde quando se começou, né, não sei se todo mundo sabe, mas antigamente dano moral não era aceito aqui no Brasil. Não se entendia que o dano extrapatrimonial pudesse ser indenizado. Então, quando se começou a discutir a possibilidade jurídica de se indenizar danos de ordem extrapatrimonial e o dano moral, se discutiu muito sobre a indústria do dano moral, sobre a banalização do dano moral, e a gente sabe que tem casos realmente que a pessoa pisa no pé do outro e já vai pedir dano moral pela lesão. Mas a gente não pode perder de vista que a judicialização dos conflitos são importantes e são realmente relevantes
quando só a figura desse Estado juiz pode coibir, pode fazer cessar essas ameaças e essas violações. E a gente sabe, a gente percebe na prática, que essas alienações parentais, os atos de interferência familiar praticados de forma média para gravosa, elas realmente só conseguem ser corrigidas quando a gente tem uma atuação firme do Poder Judiciário para mostrar para aquele alienador que a conduta dele não vai sair impune. Perfeito, professora Bruna. Muito obrigada pelas suas considerações. Agora eu quero direcionar a pergunta para a professora Bruna Vidal. Professora Bruna, no seu entendimento, a audiência prévia, ela não aumentaria ainda mais a demora na prestação jurisdicional? Embora você já tenha feito algumas considerações, eu vou, gentilmente trazer a pergunta do nosso colega aqui. O magistrado, então, doutora Bruna, poderia ter essa percepção da ocorrência da alienação a partir de um encontro com uma audiência simplesmente? Seria suficiente para a verificação da violência perpetrada contra a criança? Bom, em relação à primeira parte da pergunta, foi justamente a minha exposição dessa dicotomia entre tempo processual e a audiência, que visa justamente ter uma maior celeridade. Em relação à segunda parte da pergunta dele, eu vou me desvirtuar do meu tema em si e vou fazer colocações das quais eu acredito. As pessoas tendem a pensar que a alienação parental ela só pode ser reconhecida e medidas serem implementadas depois do estudo psicossocial. A importância dos psicólogos é enorme. Assim, hoje mesmo, eu conversando com uma assistente técnica, eu falei assim, eu acho que eu estou conhecendo tantos advogados quanto psicólogos. Porque eu reconheço a importância. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que o direito não dá conta. Nós estamos aqui, na superfície, e as questões das pessoas estão muito mais profundas. Elas precisam de um suporte. E para nós atuarmos da melhor forma possível dentro dos processos, nós precisamos de assistentes técnicos, nós precisamos de uma perícia séria e comprometida. Só que existem casos de atos de alienação parental que a gente consegue comprovar sem a realização de perícia. Exemplo, se um genitor se muda 3 vezes seguidas, sem comunicar ao outro, sem dizer onde está, e são ações sucessivas de busca e apreensão, e isso eu não estou dizendo um caso que não aconteça. Nós, advogados, sabemos que acontece, infelizmente, de forma corriqueira. A gente tem que promover ações de busca e apreensão para lugares que a gente nem sabe onde, porque os genitores não são comunicados das mudanças. Então, assim, são casos, por exemplo, que eu tenho como ato de alienação parental, exemplificado pelo artigo 2º e seus incisos, e eu não preciso de uma perícia, eu não preciso de um estudo psicossocial. Existem casos que eu tenho provas robustas desses atos, e eu não preciso da realização de perícia. Isso a gente não pode desconsiderar, porque senão a gente realmente causa uma maior morosidade ao processo, pleiteando esse estudo psicossocial, quando a gente precisa de medidas mais efetivas. E a audiência prévia, a meu ver, traz isso. Quando a gente consegue fazer uma audiência em que a parte demonstra que o outro se mudou 3 vezes seguidas para municípios diferentes, não comunicou, o genitor não está ciente, eu preciso de um estudo psicossocial? Eu acredito que não. Perfeito, Bruna. Sabe que eu tenho um outro processo aqui, os casos concretos sempre, né? Nós estamos sempre discutindo, que a mãe mudou a criança de escola. O pai, no início, então, deste ano, entrou em contato com as diretoras, com as coordenadoras, fazendo alguns questionamentos de horário, se vai retomar, e a coordenadora comunicou a esse pai que a criança não mais estudava naquela escola. Então, nós trouxemos essa informação ao processo, já não era a primeira informação, essa mãe já vinha fazendo, nesse caso era uma mãe, poderia ser o pai, era uma mãe, que já vinha praticando vários atos de alienação.
Então, com base neste ato, mudança da escola, um ato objetivo, mudou de escola, ignorando completamente a participação do pai, e é um ato isolado que é um ato de alienação parental. Eu não preciso de uma perícia para comprovar que essa mãe mudou a criança de escola sem o pai tomar conhecimento. A juíza mandou a mãe falar a respeito dessa situação e ela confessou, disse, não, eu mudei, a escola é tal, e aí comunicou qual era a escola. Quer dizer, mas a juíza entendeu que não iria sequer advertir essa mãe porque precisava de uma perícia. Então, eu acho que realmente nós temos que repensar que os atos de alienação parental podem, sim, isoladamente, ser, no mínimo, advertidos, os juízes devem tomar providências que não necessariamente exijam a realização de uma perícia. Muito bem, então, doutora Bruna, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Uma colega, Cecília, perguntou como essa pergunta é para os demais palestrantes, não é para todos, não é só para as palestrantes, para as Brunas. Ela faz a seguinte pergunta: como é que vocês lidam quando os atos de alienação são perpetrados pelo seu próprio cliente? Quem é que gostaria de responder? Acho que a Bruna Vidal, porque como ela advoga, aí ela já pode saber aí como dar esse puxão de orelha no cliente. Como eu sou assessora, então o estrago já chega em mim já feito. Olha só, eu costumo dizer que não há nenhuma vedação para advogarmos para pessoas inadequadas. Só que nós temos que trazer a realidade para essas pessoas. A lei da alienação parental, eu costumo ter várias impressas, além da cartilha do OAPAR, e eu falo porque é de fácil leitura. Você identifica isso que você está fazendo? Eu recebi, tem muito pouco tempo, um pai que trouxe fotos da criança fazendo poses e mostrando as roupas rasgadas, furadas, mas posando para as fotos. Aí eu olhava para aquilo e ele falou assim, não, mas doutora, tá com uma cara feia olhando para as fotos. Eu falei assim, eu só penso nas crianças, na situação delas de posar para uma foto em que elas mostram roupas furadas. Você acha que realmente isso é adequado? Então, assim, a gente não tem uma vedação, mas eu acho que a gente tem questões éticas e a gente não pode... E aí, eu, pelo menos, não me permito extrapolar a ética. Mas, infelizmente, nós temos advogados que não atuam dessa forma. E aí é que a gente precisa capacitar as pessoas. É por isso que os advogados precisam se manter atualizados, capacitados, para não ficarem utilizando, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma denúncia falsa, para promover o distanciamento de um genitor do seu filho. Para não chegar no escritório, não pedir fotos como essa e o advogado utilizar isso no processo para dizer, olha, isso daqui só serve para você refletir, voltar para casa e não fazer mais. Pega a lei, lê a lei, lê a cartilha do OAPAR. Ainda que eu não tenha ela impressa, tem ela no Instagram. Tem formas da gente instruir as pessoas. Muitas vezes as pessoas sequer sabem que estão cometendo atos de alienação parental. Infelizmente, existe uma banalidade de que é normal, é coisa de ex-casal, que está tudo bem. As pessoas sequer têm essa consciência, sequer têm a consciência do quanto estão fazendo mal para os seus filhos. Então, assim, essa é a minha postura. É sim, como a Bruna disse, é puxar a orelha. E, às vezes, confesso, o cliente faz a reunião e não volta mais. Eu não sou a advogada que ele vai querer para o processo dele. E tudo bem, porque assim como eu recomendo para os clientes terapia, eu também faço a minha. Tá tudo certo, né? O que eu não posso é deixar de ser ética. Isso jamais. Perfeita, Bruna, perfeita resposta. E eu também faço isso, às vezes, no meu escritório. Eu, às vezes, leio junto com os clientes,
ali aqueles atos que são atos exemplificativos de práticas alienadoras. Esses tempos também um cliente ele ligava insistentemente para a filha quando a criança estava com a mãe. E aí eu também convidei, né, o cliente a refletir, veja, essa forma, né, talvez, será que não está impedindo até que ela possa desfrutar de momentos mais tranquilos com a mãe dela? Então, quando for o seu momento, vamos estabelecer aí um horário apenas para que você fale com ela, dê uma boa noite, mas quem sabe essa sua conduta de ficar ligando insistentemente não precisa ser repensada. Então, cabe aos advogados, que são ali os primeiros juízes da causa, a fazer as orientações devidas ali para os clientes, como você muito bem colocou. Parabéns. A Renata... Posso complementar? A mão erguida. Sim, Renata, claro. Então, além de tudo isso que a Bruna falou, né, a importância de encaminhamento para o psicólogo, para terapia, a gente faz isso, né? Às vezes a gente até fala, olha, eu só tenho condições de continuar te assistindo se você fizer um acompanhamento. E é perceptível a mudança de comportamento quando a pessoa está ali sendo acompanhada. Além disso, nós temos no CNJ a oficina de parentalidade. A oficina de parentalidade, ela tem alguns lugares, alguns tribunais que elas fornecem ela de forma presencial, agora não mais por conta da pandemia, mas espero que isso se restabeleça. Mas nós temos a oficina de parentalização no site do CNJ. E aí eles até emitem um certificado, já junto isso no processo, e às vezes é isso, às vezes a pessoa nem sabe, às vezes ela tem uma dificuldade de uma falta de conscientização mesmo com relação às funções parentais, a separar o que é conjugalidade, o que é parentalidade, e essa oficina ela colabora muito com isso. Então eu indico mesmo, peço para me entregar o certificado ali de participação e coloco. Só para complementar mais uma pergunta feita pela Cecília, eu falo que não precisa da perícia, né? Não necessariamente a gente precisa da perícia para ter uma detecção ou para poder reconhecer a alienação parental por força do artigo 5º da própria Lei da Alienação Parental. Lá traz que, havendo indício da prática de atos de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial. Então, como a Bruna trouxe um exemplo aí de um processo que está instruído, que já tem provas ali, que tem fortes indícios de que há uma alienação parental, o juiz já pode advertir, já pode aplicar uma multa, já pode reconhecer a alienação parental sem que tenha sido feita a perícia para tanto. Eram essas as colocações, Pri. Perfeito, Renata, já nos encaminhando aqui para o final. Nós, então, agora aqui no site não estou visualizando nenhuma pergunta, não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta oral. Tem uma Ana Cristina Santana Vieira. Você gostaria de fazer uma pergunta oral para a Bruna Vidal? É isso, Ana Cristina? Foi o que eu entendi aqui da sua manifestação. Ana Cristina está por aí? Bem, Ana Cristina, se quiser, se manifeste, que a gente abre o teu áudio, ok? Para você, o teu áudio, a tua câmera, para você poder fazer a pergunta. Bem, já me encaminhando então para o final, eu gosto muito de falar que a lei da alienação parental, já parafraseando meu amigo Fernando Sauser, é um remédio. Esta lei não visa o afastamento entre pais e filhos, muito pelo contrário. Ela busca a reaproximação. Coibir, então, aqueles atos que vão buscar o afastamento. Então, convido a todos a repensar sobre todas essas reflexões que foram muito bem colocadas aqui pelas nossas palestrantes, pelos demais expositores, e dou por encerrados, então, esse primeiro debate, relembrando que se alguém quiser fazer alguma contribuição, se alguém lembrar, enfim, de uma outra pergunta, que eu coloquei o endereço de e-mail ali no site, mas eu posso repetir aqui. O endereço de e-mail é contribuiçõesalienaçãoparental, sem cedilha, sem acento, @ibdfam.org.br. Todas as contribuições serão sempre muito bem-vindas. Então, boa noite a todos. Seguimos para o próximo painel.